Então, vamos lá. Então, os próximos palestrantes são a Carol e o Rafael Oliveira, tá? Por isso que tem 2 Oliveiras. Eu também sou Oliveira, então, mas eu também participei dessa pesquisa um pouquinho, mas é tudo coincidência, tá? Ninguém é, né, filho, nem irmão, nem nada disso, tá? Então, vamos lá. Então, eles vão falar para a gente sobre a análise de estabilidade de modelos de proliferação de doenças infecciosas, certo? O tópico está na moda, então fica aí para vocês, Carol. Bom dia, eu vou começar apresentando, então. Como a professora disse, sou o Rafael, a Carol é minha parceira no PIBIC e a professora Andréa foi nossa orientadora nessa pesquisa. Então, a gente estava com um projeto de pesquisa de analisar certas doenças infecciosas a partir de uns modelos ditos compartimentais, para a gente poder analisar o efeito de vacinação nessas situações. Beleza? Pode passar. Então, essa é a nossa agenda, só para a gente não se perder. No resumo, a gente vai dar uma ideia sobre os aspectos históricos das epidemias e precursores do modelo, né? Depois disso, a gente vai estar falando um pouquinho do embasamento teórico, falando sobre a parte mais matemática da análise qualitativa do nosso modelo SIR, certo? Em seguida, a gente introduz esse modelo em específico, que vai ser basicamente dividido em 3 grupinhos que a gente vai ver lá na frente. Depois disso, a gente traz os resultados que são construídos a partir de metodologias numéricas, que foi mais a minha parte do PIBIC, que era trabalhando justamente numa área mais computacional. Depois disso, a Carol vai trazer a parte de análise relacionada justamente ao controle e erradicação da doença, beleza? Tá, Carol. Então, de modo geral, a gente vai estar fazendo essa análise, né? E a gente vai utilizar tanto uma parte qualitativa quanto uma parte numérica, mas essa parte numérica vai ser justamente para aproximar o que a gente tem a apresentar nos gráficos. Pronto, Carol. Então, já dando uma ideia, né, sobre algumas epidemias que a gente teve que enfrentar, ao longo da história, a gente sempre teve de lidar com doenças e existem doenças que a gente precisa lidar até hoje, mas algumas delas tomam proporções muito grandes, atingindo, como por exemplo, 50 milhões de pessoas com a peste bubônica, 20 milhões de pessoas com a gripe espanhola e a Covid-19, que é uma realidade atual para a gente, né? E foi exatamente uma coincidência isso, o nosso PIBIC começou em 2019, alguns meses antes da pandemia, e hoje ela já atingiu, pelo menos é o número de ontem, né? Já atingiu 2.325.830 pessoas. É o número de mortes, né? Beleza, Carol. Então, de modo geral, como precursores do modelo, a gente tem William Kermack e Anderson McKendrick, mas eles basicamente sistematizaram todo o conhecimento que a gente tinha sobre essa modelagem de doenças depois de estudos de Hammer e Ross. Ross ele foi Nobel em 1902, se não me engano, por provar que a malária era transmitida por parasitas, por parasitoides, né, que seriam vetores, mosquitos. E nisso, e Hammer ele estava interessado em sarampo. Ele estudava muito a transmissão do sarampo, que é uma doença infecciosa também. Beleza, Carol. Perdão. Bom, então, oi gente, eu sou a Carol, eu vou dar continuidade aqui à nossa apresentação, falando do embasamento teórico. Bom, quando a gente fala de doenças infecciosas em uma população, nós queremos saber como ela afeta a população e como ela se espalha, certo? Então, por isso, nós fazemos uma análise matemática de modelos de doenças infecciosas, podendo ser por meio de soluções de equilíbrio e análise de estabilidade. Por que nós podemos usar a solução de equilíbrio e a análise de estabilidade? Porque nós podemos relacionar a estabilidade e a instabilidade
com os casos em que a doença tende a se extinguir e os casos em que a doença tende a se espalhar, então podendo se tornar uma epidemia ou uma endemia. Então, aqui no caso da solução de equilíbrio, nós estamos lidando com uma EDO do tipo FN. A sua solução de equilíbrio é uma N estrelinha tal que a sua derivada é nula. Para classificar a solução de equilíbrio, nós perturbamos a solução de maneira que o nosso epsilon é bem pequenininho. Depois de fazer as devidas manipulações e substituições, nós obtemos ao final o N1 de tal. E então, com isso, nós podemos ver aqui que, de acordo com a derivada do N estrelinha, nós podemos classificar a solução de equilíbrio instável ou estável. Então, se a derivada é positiva, nós temos que o N1 cresce exponencialmente, então ele está se afastando do seu ponto de equilíbrio N estrela. Então, nós temos uma solução de equilíbrio instável. O que isso significa, biologicamente falando? Se o N1 cresce, então está representando a nossa doença. A nossa doença está crescendo e se espalhando. Então, nós podemos ter um caso de epidemia ou endemia. Agora, no caso contrário, se a derivada for negativa, N1 decresce exponencialmente, então ela está se aproximando do nosso ponto de equilíbrio, em estrelinha, e nós temos uma solução de equilíbrio estável. Então, nesse caso, como o N1 está decrescendo, nós temos que a nossa doença está, ela tende a desaparecer, ela diminui até ela desaparecer. No caso da análise de estabilidade, nós trabalhamos com EDOs autônomas desse tipo, autônomas que o lado direito do nosso sistema, então fx, fxy e xy, não depende explicitamente do tempo. Então, seja o ponto x estrela e y estrela uma solução de equilíbrio, de novo nós perturbamos a solução. Bom, fazendo as devidas manipulações e aplicando o teorema de Taylor, nós conseguimos ao final esse sistema. E fazendo a linearização dele, nós temos essa aproximação de primeira ordem, onde o W é o nosso vetor 2 por 1 e A a nossa matriz de coeficientes 2 por 2. Então, nós tentamos soluções desse tipo, em que o nosso expoente lambda e o nosso vetor R estão a ser determinados. Bom, fazendo as devidas substituições, nós chegamos a essa expressão algébrica, em que é a nossa matriz de identidade 2 por 2. E nós temos que W vai ser uma solução da nossa aproximação de primeira ordem que eu mostrei antes. Se o alto valor lambda e o alto vetor R estiverem associados à matriz A. Isso acontece se o nosso determinante é zero. Fazendo o determinante, e normalmente, e por Bhaskara, nós temos que os nossos autovalores lambda 1 e lambda 2 é dado por isso. Bom, nós caímos então em 3 casos. Se os autovalores forem reais e distintos, nós temos uma solução geral desse tipo. No caso em que os autovalores são números complexos, o autovalor lambda 1 e lambda 2, o autovetor R1 e R2, que aparecem em pares conjugados. Então, nós temos uma solução desse tipo. No caso em que lambda 1 e lambda 2 são iguais, nós caímos em uma solução desse tipo, sendo que o R e o eta são vetores constantes. Então, nós temos esse quadro. Depois de determinar os autovalores e fazer a nossa análise, nós podemos computar essa tabela de propriedades de estabilidade e instabilidade dos pontos críticos, sendo eles
nó, espiral, ponto de célula e centro. Podendo ser estável ou instável, a depender dos autovalores e das partes reais. Bom, nós temos esse gráfico aqui, que representa cada ponto crítico, então as espirais, o centro, os nós e o ponto de célula. Nós temos aqui visualmente para poder entender um pouco melhor. Por exemplo, aqui numa situação instável, nós temos que a solução ela tende a se afastar do ponto central, né? E aqui na solução estável, ela tende a se aproximar. Então, é basicamente assim que nós temos as soluções de equilíbrio. Agora, sobre a metodologia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia. A gente vai estar considerando o modelo SIR por uma questão de simplicidade. Existem outros modelos que consideram diferentes características das doenças para definir justamente grupos nos quais a gente vai estar dividindo essa população que a gente está analisando. Então, beleza. Quando a gente está trabalhando uma epidemia, a gente está considerando que uma epidemia é o que está acontecendo quando o número de infectados para um certo T diferente de zero é maior do que esse número de infectados em zero. Além disso, a gente também está considerando que no modelo SIR, a expectativa de vida da população é muito maior do que o ciclo viral da própria doença. Ou seja, isso faz com que a gente possa negligenciar entradas na população. Ou seja, não existem nascimentos ou mortes sem ser em função da doença. Beleza. Dito todas essas coisas, a gente tem uma população total N que a gente vai estar dividindo em 3 grupos. Esses 3 grupos são suscetíveis, infectados e removidos. Deixa eu passar, Carol. Então, agora, para a gente definir um pouquinho melhor o que vai estar acontecendo na nossa metodologia, o que a gente estava pensando nesse modelo, a gente vai ter o seguinte. Se definirmos que existe uma probabilidade de infecção, no momento em que ocorre o encontro entre um suscetível e um infectado, a gente vai ter que, quando a gente quer passar um suscetível para um infectado, a gente precisa que exista esse encontro. Então, o número de infectados vezes o número de suscetíveis, vezes a própria taxa de infecção, porque não é toda vez que você encontra uma pessoa doente que você necessariamente vai ficar doente, beleza? Agora, a passagem dos infectados aos removidos ocorre a uma taxa gama, que representa justamente a combinação de 2 casos. Ou você está morrendo ou você está sendo recuperado. No modelo SIR, essa é uma falha desse modelo, como é que eu posso dizer? Uma limitação desse modelo, que a gente está colocando todo mundo no mesmo saco, tanto quem está morrendo quanto quem está sendo recuperado. E isso ocorre a uma taxa proporcional ao próprio número de infectados. Essa taxa, por uma questão de simplicidade, a gente considera como sendo um valor fixo. E a probabilidade também, beleza. Mas na vida real, digamos assim, a gente tem que essa taxa é uma taxa proporcional ao tempo que você passa naquela classe. Porque, basicamente, você tem que esperar a doença ser combatida pelo seu próprio organismo. Então, aqui está explicadinho todo certinho o que é um suscetível, que são todos os indivíduos saudáveis, né? Infectados são pessoas que possuem o vírus e podem infectar outras pessoas, e os removidos são mortos ou recuperados. Beleza. Então, sistematizando um pouquinho melhor o que estava escrito ali, a gente vai ter que a nossa taxa de variação dos suscetíveis é igual a menos beta SI, certo? Por que menos? Porque esse número de suscetíveis que está saindo dessa classe está justamente sendo removido, passando para a classe dos infectados. Então, a gente tanto percebe isso,
que tem beta-SI também na taxa de variação dos infectados. Porém, ali existe também uma remoção dos infectados, que passa aos removidos ali embaixo. Então, todas essas relações são conectadas de fato, porque a movimentação ocorre entre os grupos. Analisando todo esse sistema e somando essas equações, a gente percebe que o nosso DN, que seria a variação da população total, é zero, o que é totalmente justificado pelas hipóteses que a gente assumiu. Uma população fechada, onde a gente está negligenciando tanto o nascimento de pessoas quanto a morte, sem ser em função da doença. Beleza, Carol. Então, sobre a dimensionalização do modelo, para a gente descobrir a importância relativa entre os termos e para facilitar a nossa análise, nós reduzimos o número de parâmetros por meio da adimensionalização. Então, aqui, definindo o S, o I, o R e o T dessa forma, e fazendo as devidas substituições na nossa população N, nós temos que W é igual a 1 menos U menos V. E aí, de novo, substituindo nas nossas EDOs anteriormente, nós temos esse sistema adimensionalizado, em que R é o número médio de pessoas infectadas por uma pessoa. Ou seja, R é o nosso número, é a nossa taxa básica de infecção. Bom, para classificar a estabilidade, nós primeiro descobrimos os pontos de equilíbrio. A gente faz isso anulando as derivadas. Então, com isso, nós vemos que o ponto de equilíbrio que satisfaz o nosso sistema, os pontos, né, são U, estrelinha e 0, em que o estrelinha pertence ao intervalo fechado entre 0 e 1. Continuando, né, fazendo o jacobiano, nós temos que matrizar uma matriz triangular, então nós temos que os autovalores lambda 1 e lambda 2 são esses, 0 e isso aqui. Bom, para a gente poder desenhar a nossa análise, o nosso comportamento qualitativo da epidemia no modelo SR, a gente faz as isócronas nulas, ou nucleins. Bom, o nome depende da literatura, tem vários outros nomes. Mas, enfim, as nucleins, elas são dadas de forma que a derivada de U ou a de V é zero. Geometricamente, são pontos em que os vetores no plano de fase eles estão apontando no sentido de um dos eixos. Então, aqui nós temos isso colocado no gráfico, depois de ver a estabilidade e as isócronas nulas. Bom, como a gente viu anteriormente, o ponto de equilíbrio é 1 estrelinha e 0. Para a gente classificar a sua estabilidade, nós temos os dois casos, em que o R é menor do que 1 e o que o R é maior do que 1. Se o R é menor do que 1, nós temos que o ponto é estável. Então, o que isso significa? Significa que V, que no caso representa a doença, as trajetórias de V, elas estão decrescendo. Então, nós temos um caso sem epidemia. Agora, se R for maior do que 1, então nós temos os dois casos, se U é maior do que 1 sobre R ou se o estrelinha é menor do que 1 sobre R. Se é maior, nós temos um caso instável. Então, aqui nós temos a nossa linha que 1 sobre R está aqui. Então, aqui nessa área em que nós temos que U é maior do que 1 sobre R, é instável. Então, aqui em algum ponto pode acontecer epidemia. Agora, se o U estrelinha for menor do que 1 sobre R, nós temos que é estável. Então, aqui é onde a epidemia tende a acabar. Então, bom, para
sabermos a trajetória, as trajetórias do nosso plano de fase, nós temos aqui as isópinas nulas. Se a derivada de U, quando a derivada de U é zero, quando U é igual a zero ou V é igual a zero. Se V é igual a zero, então nós temos um ponto. A derivada de V é zero, então não se move. Agora, se U é igual a zero, então a derivada de V é negativa. Então, nós temos o comportamento do vetor indo de cima para baixo, ele está descendo assim. Se a derivada de V é zero, isso acontece quando V é igual a zero ou U é igual a 1 sobre R. Se U é igual a 1 sobre R, então nós temos que a derivada de U é negativa. Então, a trajetória da esquerda para a direita, tá vendo aqui? Para cá. Então, aqui no nosso gráfico, como aqui é instável, aqui é estável, e a trajetória está vindo de cá para cá, em algum ponto o estrelinha e zero aqui, a trajetória está se comportando desse jeito. Ela cresce, passa por aqui, e aqui ela começa a decrescer. Então, aqui, em algum ponto aqui, nós temos uma epidemia. Ou seja, no caso em que R é maior do que 1, nós podemos ter epidemia, mas no caso em que R é menor do que 1, nós não temos epidemia. Uma epidemia pode ser evitada. Então, agora, os resultados. Então, só explicando um pouquinho sobre os resultados, como que eles foram construídos, né? Esses resultados eles foram construídos a partir de métodos numéricos, que a gente consegue ver na matéria de CN na Universidade de Brasília. E esses métodos, eles basicamente vão ser ferramentas para a gente resolver equações diferenciais que tenham uma solução mais complicada analiticamente. Então, o método de Euler, em específico, é muito bom para esse tipo de programa, justamente porque a gente está querendo ver algo diariamente. A gente está querendo fazer uma análise que basicamente vai ter um intervalo muito simétrico entre um ponto e outro. Então, beleza. Tomando uma equação diferencial ordinária, daquele jeito ali, a gente vai ter e definindo um x0 tal que y de x0 seja y0, só para uma questão de notação, a gente utiliza uma ideia do ensino médio, que seria basicamente o ioiô michôchô, porque a gente sabe que a nossa derivada é justamente a angulação de uma função, certo? Então, ela vai ser justamente o m naquela regrinha de ioiô michôchô, que é o coeficiente angular da reta. Então, a gente consegue fazer algumas substituiçõezinhas, justamente para tornar a nossa expressão um pouquinho mais concisa, para a gente poder repetir ela no programa várias vezes. A gente consegue chegar naquela equação lá de baixo, onde a gente consegue definir o próximo ponto a partir do ponto anterior. Beleza, Carol? Não foi? Não passou por mim. Agora. Então, uma ideia visual do método de Euler, né? Ali eu plotei um gráfico E de x e marquei todos os pontinhos de 1 até 6 ali na própria função, né? Para a gente ver mais ou menos qual seria a distância entre a função real e a imagem que a gente está encontrando no próprio método, né? A gente sabe que tem um erro teórico aí, óbvio, um erro computacional, perdão, mas isso vai ser negligenciado só por uma questão de simplicidade do próprio programa. Pronto, Carol. Então, agora só explicando um pouquinho melhor sobre o programa, eu gosto de coisas que sejam bem didáticas e mais bloqueadas, assim, eu diria, divididas em bloco. A rotina em Python, a gente tem que pensar nela como algo que vai receber dados, ou seja, a gente está precisando coletar alguma coisa, uma informação, justamente para a gente ter pontos iniciais de partida, certo? Em seguida, a partir desses pontos, a gente precisa só definir o que o computador precisa fazer para a gente. Então, aplicando o método de Euler,
por meio de regras computacionais, a gente utiliza os nossos dados que foram coletados na primeira fase, aplica o método na segunda, e na terceira a gente consegue calcular a população por tempo em forma de gráfico. A gente também consegue calcular o dia do pico e o número de pessoas infectadas no dia, e também a taxa da população a ser vacinada. Se a gente conseguisse dar um upgrade no programa, a gente conseguiria ver um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, com uma fidelidade um pouco maior essa taxa, justamente porque a gente está utilizando dados que foram fictícios nessas doenças. Vai lá, Carol. Então, para esse exemplo que a gente escolheu hoje, a gente só pegou uma taxa que fosse relativamente, como é que eu posso dizer, fiel a uma doença que se espalhasse rapidamente, certo? Então, explicando um pouquinho melhor sobre o que a gente está tendo nessa tela, a gente tem o nosso input inicial ali, certo? Onde a gente define um vetor de condições, vindo primeiro o número de suscetíveis, que seria uma população de 999, um infectado só e 0 removidos. E é justamente o que a gente vê no gráfico ali. No momento inicial, a gente não tem nada de removidos, certo? E tem somente um infectado. Tudo bem que esse gráfico a gente não consegue visualizar tão bem porque ele está numa escala, certo? Em forma de notação científica. Mas era isso que a gente conseguiria ver se fosse um gráfico mais ampliado, certo? Em seguida, a gente está definindo a nossa taxa beta, que seria a probabilidade de infecção por encontro, certo? E na quarta casinha ali, a gente está definindo justamente a nossa taxa de remoção, beleza? IT vai ser, IT, perdão. A última casa vai ser justamente o número de pontos que eu quero que ele plote. Eu poderia ter um gráfico que continuasse um pouco mais, porém com essas hipóteses que a gente assumiu para as taxas, a gente teria um gráfico que continuaria assim dessa forma, porque a gente atinge a remoção e o fim da epidemia muito rapidamente. A gente vê, então, aqui nessa parte de baixo, nesse segundo quadrinho preto, que a gente tem o pico dessa infecção no 17º dia, certo? Com 623 infectados aproximadamente. E, por fim, a gente consegue calcular a taxa da população a ser vacinada, que é de 0,85, ou seja, 85% da população. O cálculo dessa taxa da população, a gente vai mostrar ali na frente com a análise, certo? Pode passar, Carol. Então, a Carol vai puxar a análise. Estão me ouvindo? Tá. Tá vendo minha tela, né? Sim, tudo funcionando. Tá bom. Então, com base no que nós vimos no modelo SR, nós podemos chegar à conclusão de que um dos benefícios de estudar modelos de doenças infecciosas é que eles nos permitem analisar e designar políticas de prevenção e de controle contra a doença, controlar a doença. Bem, então, como a gente viu, nós podemos prevenir a doença quando nós temos que o R for menor do que 1. Então, isso acontece quando nós diminuímos a taxa básica de infecção beta, podendo ser por meio do controle de movimento populacional e desinfecção de superfícies ou locais. Nós podemos aumentar a taxa de recuperação gama, tratando os doentes, e diminuir o número inicial da população suscetível. Como, por exemplo, imagine que uma praga tenha se espalhado em uma plantação. Nós podemos conter, eliminando a parte contaminada, certo? Então, nós, assim, iremos diminuir o número inicial da população suscetível. E aí, falando sobre o método da vacina. Então, imagine que é uma doença infecciosa sendo introduzida em uma população fechada, e assuma que nós temos a vacina perfeita
contra essa doença. Mas, então, qual a proporção de pessoas que devem ser vacinadas para erradicar essa doença? Bom, nós sabemos que a vacina ela move uma proporção P do grupo de inicialmente suscetíveis para o grupo de removidos. Então, ou seja, o nosso W inicial é igual a P, e como inicialmente a doença é zero, né, V0 é zero, já que inicialmente a doença não existe na população, então nós temos que o número de suscetíveis iniciais é igual a 1 menos P, né? Como nós sabemos que o ponto de equilíbrio, o estrelinha e zero, é estável, ou seja, sem epidemia e V é igual a zero, quando o lambda 2 é menor do que zero. Então, inicialmente, nós temos o ponto 1 menos P e zero, né? Bom, nós sabemos que a epidemia é evitada, então, quando é estável, então, quando o lambda 2 é menor que zero. Fazendo a substituição, nós temos essa desigualdade. Então, nós chegamos à conclusão de que é preciso vacinar essa proporção P maior do que 1 menos 1 sobre R, para conter a doença ou erradicá-la. Então, nós chegamos na conclusão de que a modelagem matemática ela pode nos ajudar a testar hipóteses e prever o comportamento da doença, para assim estipular medidas de prevenção e de controle da doença. Nós também vimos que o parâmetro mais importante é a taxa básica de reprodução, ou seja, a taxa básica de infecção R. E assim nós também comprovamos a eficácia da vacinação, quando se trata de reduzir o número de infectados. Então, é isso, nós temos as referências e o nosso grupo de pesquisa. Perfeito, obrigada, Carol, obrigado, Rafa. Bom, Professora, então, sim? Se a Carol quiser parar de compartilhar a tela, eu podia só mostrar aqui a rotina para o pessoal que está vendo, que daí a gente consegue ver a formação do gráfico, como é que o programa funciona de fato. Certo. Vocês têm bastante tempo, porque ficaram 2 horários para vocês, então, à vontade. Então, eu vou mostrar aqui. Eu não sei se aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Consegue? Sim, tranquilo. Tá certo? Então, mostrando aqui só um pouquinho sobre como funciona o programa em si. Só chegar isso aqui um pouquinho para trás. A gente está trabalhando em Python, então a gente recebe um pouquinho de informações aqui por meio dessa vetorização que a gente tem, certo? E define entrada por entrada o que vai ser cada taxa, né? E define de novo a nossa população, fazendo um por um aqui, só deixar mais perto. E aqui eu só queria mostrar o R0 antes, então é um processo de debug. Mas beleza, de modo geral, o programa ele vai estar fazendo isso aqui, ele vai estar pegando toda vez o S anterior e o S anterior para fazer justamente uma variação. Ou seja, a gente tem aqui quanto a gente tem num certo dia para trás, sendo adicionada a nossa taxa de variação daquela população, certo? E nessa parte aqui para baixo, a gente consegue definir o plano de fase, que a Carol mostrou antes, e depois a gente faz a dimensionalização dele por meio dessa partezinha aqui de baixo. Aqui é só uma coisinha que eu podia ter colocado no final, mas não tem problema não. A minha organização está meio faltando aqui. E depois aqui a construção dos gráficos um por um, dadas as informações que a gente construiu aqui de cima. Então, eu vou dar só o F5 para ver como é que ele funciona, né? E dar um up aqui. Não. Opa. Deixa eu chegar isso aqui pro lado. Então, aqui ele está dando o plot
do número do dia onde o pico da doença vai acontecer, né? E depois a gente tem infectados, a gente tem a vacinação, certo? E aqui a construção dos gráficos, eles saem um a um. Então a gente tem a construção do gráfico que eu mostrei de população versus tempo, certo? Depois o Rafael, gráfico... eu acho que é possível que a gente não esteja vendo sua tela. Você está mostrando os gráficos? Tô. Ah, é porque eu acho que eu Para a não... gente Você não está compartilhou aparecendo só o nenhum programa. gráfico. Você compartilhou só o programa do Python. Compartilha sua tela toda. Perdão. Tá, deixa eu voltar para a tela aqui. Grande. Opa. Perdão, fiquei meio confuso com o Teams. Com o Zoom. Rapidinho, vamos lá. Vocês conseguem ver alguma coisa agora? New share. Vou dar share na minha screen. Beleza. Agora vai, agora vai. Agora vai. Só. Então, voltando, vamos lá. Aqui, vou dar F5 nele de novo para ficar mais fácil. Ok. E vamos lá. Então, a gente tem o primeiro gráfico que a gente está mostrando aqui, a população por tempo, certo? De todas elas. Depois a gente consegue mostrar o plano de fases que a gente criou justamente para aquela situação de R maior que 1, certo? Se a gente tivesse um R menor que 1, a gente teria que essa linha azul estaria para cá, certo? E no caso, o R menor que 1, a gente não tem uma doença. Não tem uma doença não, né? A epidemia não chega a acontecer, beleza? E por fim, a gente tem, como eu queria dizer antes, né? Se a gente quisesse ampliar para ver justamente o número de infectados certinho, a gente conseguiria, só que nosso gráfico ali estava numa escala diferente, certo? Então aqui a gente consegue ver com um pouquinho maior com um pouco mais de precisão, justamente o número de infectados, de como é que isso aí está ocorrendo ao longo do tempo. Belezinha? Mas de modo geral é isso. Vou fechar aqui as coisinhas e voltar para a tela. Aqui é só voltar. Perfeito, obrigada, Gabriel. Rafael e Carol, vamos lá, eu vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, enquanto o pessoal for pensando aí, eu vou perguntando já as minhas. Achei interessante porque vocês, na verdade, apresentaram a parte mais teórica, né, da sua pesquisa, que vocês fizeram uma análise de um modelo de Zika que vocês fizeram, colocaram, né, definiram, fizeram simulações e tudo mais, e isso daí acabou ficando de fora. Mas era a parte mais interessante. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso foi porque eu dei o curso de biomatemática, né, introdução à biomatemática na graduação, aí acabou que ficou parte da pesquisa de vocês aprender do zero, né, a parte teórica, então é válido, mas depois você explica um pouquinho como é que vocês, o que foi que vocês fizeram, por que Zika, qual foi a dificuldade de Zika, qual foi a diferença, que você teve que fazer 2 modelos, assim, só dar uma palhinha, assim, né, que vai que na próxima vocês explicam para a gente. Com certeza. Bom, essa já é a terceira apresentação que eu estou fazendo mais ou menos nesse esquema do SIR, né? É um modelo que a gente está afiando ao longo do tempo e agora ele já está fazendo um pouco mais coisa, como plotar com mensagens o que a gente está querendo perceber de fato. Mas, sim, a gente teve estudo em outros modelos, a gente teve estudos tanto em modelos mais simples, como de uma epidemia simples, onde todo mundo é considerado suscetível e infectado somente, não tem uma diferenciação em removidos. A gente também teve estudos com transmissão intermediária justamente por vetor, que era o foco maior do nosso PIBIC, certo? Então, a gente buscou algumas taxinhas que eram conhecidas justamente sobre essas doenças, certo? Que é uma realidade brasileira. Então, o nosso foco era justamente esse, né? Propor alguma coisa nesse sentido de estudo de uma realidade brasileira para poder contribuir na questão de combate a essas doenças, certo? Mas a gente escolhe sempre o SIR porque ele é um pouco mais didático para a gente apresentar para as pessoas, justamente porque se a gente fosse fazer o modelo mais complexo, ele teria mais grupos e 2 populações diferentes. Seria justamente a população de mosquitos, que seriam os vetores, certo? E a população de pessoas, que seriam o que a gente está tentando proteger, né? E nisso a gente tem diferentes métodos de controle, a gente conseguia fazer diferentes simulações para casos diferentes, ou seja, com controle de mosquitos,
ou também com vacinação contra as doenças, por exemplo. Perfeito. No caso da Zika foi tudo numérico, né? Que ela No não caso dava da para Zika, fazer nada analiticamente, né? Acho que exato. Justamente porque ele era um modelo mais complicado em relação às equações que envolviam, né? Que eram envolvidas. perfeito. Tem mais uma pergunta no chat. Acho que deve ser do Gabriel de novo. O espaço de tempo no método de Euler foi de 1 dia, certo? A gente definiu o dia a dia. Mas, dependendo da taxa, a gente consegue definir, por exemplo, quando a gente está tratando uma doença que tenha um ciclo muito maior do que, sei lá, 3 dias, 4 dias, enfim, a gente consegue definir isso aí para ser visto em anos, ou seja, como é que essa população está sendo afetada ao longo dos anos. Mas aí a gente também precisa considerar uma questão de natalidade e mortalidade natural das pessoas. Perfeito. Mais alguma dúvida, gente? Certo. Então, eu vou parar a gravação.